Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Efésios. Andai de modo digno da vossa vocação. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, o canal de vídeo da Semeadores. A nossa igreja fica localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Faça-nos uma visita. Aproveite agora e inscreva-se aí no nosso canal de vídeo e também já clique aí na sua esquerda aí no sininho para nos acompanhar, porque todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus e esse é nosso compromisso, entregar sempre um vídeo expondo um capítulo da Bíblia. E hoje estaremos expondo Efésios 4. Então abra aí a sua Bíblia para conferir e ver se é exatamente isso que nós estamos falando. Não esqueça de dar o seu like também, ajudando o nosso canal. Paulo escreveu aos Efésios com o objetivo de ensinar aos cristãos o quanto é maravilhoso ser igreja de Cristo Jesus e quais seriam as implicações disso. Neste capítulo 4, nós veremos aqui uma breve síntese dele. No capítulo anterior, Paulo era o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor aos gentios. No capítulo 3, ele foi prisioneiro. Agora no 4, ele roga como prisioneiro do Senhor para que os cristãos em Éfeso andassem de modo digno da vocação a que foram chamados. Assim ele aponta para a humildade, para a mansidão, para a longanimidade, paciência, por suportar cada um em amor e esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em continuação, ele explica que há somente um corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e continua o seu ensino e pregação com diversas exortações, buscando sempre a unidade e a disseminação da cultura geral de que tudo está em Cristo Jesus. Ele é bem cristocêntrico. Jesus Cristo é a escolha da divindade para nós humanos. Ele é a resposta de Deus para todos os nossos problemas, mas não para nos tornarmos autônomos e independentes de Deus, antes para deixarmos a escravidão do pecado. Nós estamos na quarta parte, que começa exatamente nesse capítulo, e vai até o capítulo 6, no verso 20, andando nas bênçãos da igreja. Compreender como a igreja é abençoada levará a viver de maneira a que corresponda a essas bênçãos. A igreja deve viver em harmonia a despeito das suas diversidades. Os dons variados da igreja dados por Deus são bênçãos para serem usados na edificação da unidade do amor. A igreja deve aprender a viver de novas maneiras, apegando-se às bênçãos de Deus as bênçãos que Deus deu e nunca para retornar às maneiras do mundo. Os crentes devem viver de modo verdadeiro a fé cristã, pois eles conhecem a Cristo e a extensão de tudo o que Ele fez por eles. As batalhas espirituais devem ser disputadas com as bênçãos de Deus. A vitória da igreja está certa se a armadura de Deus for usada. Dos versos do capítulo 1 do capítulo 4 até o verso 6, até o verso 20 do capítulo 6, estaremos vendo andando nas bênçãos da igreja. A carta muda da grande figura da redenção para o padrão que a redenção da vida deve produzir. Deus criou um novo homem em seu Filho. Há um padrão duplo da vida que pertence a esta nova criação, unidade e também pureza. Paulo queria mostrar como a unidade pode ser concretizada na experiência prática, mesmo em face das diferenças intimidantes. Ele também estava preocupado com a adoção de novas atitudes e novos modos de vida de seus leitores gentios, mais condizentes com as suas novas identidades como portadores da imagem do Deus justo e sagrado, e que as mantivessem pela confiança no Espírito Santo para lhes dar força. Para a relação entre redenção, o da vida cristã, e a obediência, o deveria, veja também Colossenses 2:7, Colossenses 2, versos 6 e 7 e Colossenses 3, verso 1. Para melhor compreensão, nós também fizemos algumas divisões dessa quarta parte em seções, e estaremos vendo a primeira delas, que é a unidade na diversidade.
É a seção A, unidade na diversidade. Vai do verso 1 ao 16 deste capítulo. Embora os crentes possuam diferentes dons e vocações, eles estão unidos em Cristo e pela sua fé comum. Seus diferentes dons e vocações são complementares, permitindo que os que estão na igreja ministrem uns aos outros e se desenvolvam em maturidade. Paulo estava rogando a eles, como prisioneiro de Cristo, para que vivessem ou andassem de maneira digna da vocação ou do chamado que tiveram. Vejam também os versos 17, também o capítulo 5, versos 2 e 8, o capítulo 2, versos 10. Andar no sentido de viver é um tema recorrente nos capítulos 4 e 5. Do começo ao fim, Paulo estava expondo a vida, ou esse andar de boas obras mencionados no verso 10 do capítulo 2. No verso 18 do capítulo 1 e 4.4, Paulo falou da sua esperança a qual os crentes são chamados. Aqui ele focou na vida para a qual eles estão sendo chamados. Ele já havia fornecido fortes indicações de sua forma e importância. Repare que a palavra uma, é repetida 7 vezes nos versos de 4 a 6. 3 vezes sobre os membros da divindade, 4 vezes sobre os aspectos da redenção. Vejamos. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Foi também para cada um de nós, verso 7, que foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo Jesus. Todos os cristãos têm em comum um dom de graça, o dom da graça, a salvação por meio da fé. Cada cristão recebe alguns dons ou graças particulares para beneficiar a igreja. Paulo falou do seu no capítulo 3, versos 2 e verso 8. A unidade da igreja em nenhum lugar fica mais evidente do que nessa interdependência orgânica do corpo de Cristo. Na celebração, no Salmo 68 da Marcha Triunfante de Deus, do Monte Sinai ao Monte Sião, e sua subsequente entronização no templo, Paulo viu uma prefiguração da ascensão vitoriosa de Cristo aos céus. Cristo Jesus derrotou e desarmou as forças espirituais das trevas. Resgatou, né? Derrotou e desarmou as forças espirituais das trevas na cruz. Enquanto o Salmo 68 prevê o Senhor vitorioso recebendo presentes dos homens, Paulo retrata Cristo indo além do recebimento de tributos para a divisão do seu prêmio com homens. Na adoração judaica, esse salmo era associado com o Pentecostes, e ele deve ter vindo à mente de Paulo por essa razão. Ao subir aos céus e ser entronizado celestialmente, Jesus recebeu o Espírito Santo do Pai. No dia do Pentecostes, ele derramou o Espírito sobre a sua igreja. Em 1 Coríntios, Paulo enfatizou a maneira pela qual o Espírito Santo capacita a igreja para o ministério. Em Efésios, Paulo escreveu mais em termos de indivíduos que possibilitam o ministério. Tendo em vista o seu propósito de encorajar os crentes a adotarem um padrão de vida como o de Cristo, Paulo inseriu um parênteses para lembrar os leitores de que foi por meio da humilhação de Cristo, sua encarnação, às regiões inferiores da terra, que o Filho chegou à posição elevada que ele hoje possui. Por meio de funcionários especiais, Deus providenciou os meios para moldar a diversidade que ele próprio colocou no interior do corpo. Aquele que subiu e também desceu e tornou a subir, designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Formalmente, os apóstolos são aqueles que estiveram com Jesus e viram o Senhor ressuscitado. Aqueles que experimentaram uma revelação especial do Jesus ressuscitado ou foram comissionados por Jesus para serem os fundadores da igreja e portadores especiais da revelação. A palavra também era usada num sentido mais amplo, a respeito das pessoas enviadas como representantes de determinadas igrejas, embora não pareça ser isso que Paulo tinha em mente nessa passagem, 2 Coríntios 8, 23, Filipenses 2, 25. Os profetas eram pessoas que serviam como veículos de revelação direta e especial na igreja primitiva. Suas funções incluíam predição, exortação, encorajamento, advertência e esclarecimento.
Uma vez que seus ensinamentos lançaram os fundamentos da igreja, os aspectos fundamentais da obra dos apóstolos e profetas no Novo Testamento parecem ser irrepetíveis. Os evangelistas eram pessoas, em qualquer época, particularmente talentosas na tarefa de expandir o rebanho de Deus. Finalmente, os pastores e mestres, isto é, compartilhando um artigo definido no grego, os pastores e mestres, ou melhor, pastores mestres, com hífen, essas palavras se referem a um único grupo de indivíduos que conduzem e instruem o rebanho de Deus. Todos eles, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram designados com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério e para o corpo de Cristo ser glorificado. Referem-se às pessoas que eles equipam, que fazem o trabalho do ministério. As congregações de Paulo não apenas congregavam, elas ministravam. Mestres eficazes ajudam cada crente a encontrar sua própria maneira de beneficiar o restante da igreja. Isso até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e assim possamos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo usou a analogia do corpo humano. Os crentes não recebem dons para serem usados em isolamento, para autoedificação, autopromoção, para ganhar números de likes, views, nem devem procurar chegar à maturidade sozinhos. A visão de Paulo incluía todos os cristãos. O próprio Paulo, embora com uma compreensão muito mais avançada dos assuntos mais profundos de Cristo, esforçava-se para obter conhecimento do Filho de Deus e um grau de maturidade que viriam a ele apenas depois de todos os crentes também os tivessem obtido. Seção C, vivendo de novas maneiras, a partir do verso 17 e indo até o capítulo 6, verso 9. Então, a partir daí, do verso 17, iremos ver esse vivendo de novas maneiras. A nova natureza, a nova identidade e a nova vida que os crentes possuem em Cristo exigem a suspensão do pecado e o início de novos comportamentos que fluem da santidade e da pureza de Cristo e as refletem. Fortemente rememorativo da crítica de Paulo à cultura gentia em Romanos 1, Paulo já havia falado sobre a alienação dos gentios em relação ao povo de Deus. Aqui ele falou da alienação deles em relação à vida do próprio Deus, os mortos que andam, do capítulo 2. A obstinação, dureza do seu coração, dá à luz a ignorância, a qual, por sua vez, traz o julgamento da morte espiritual. Enquanto Romanos prevê Deus entregando os gentios a um estilo de vida irresponsável e licencioso, Romanos 1, 24 a 31, Efésios apresenta a mesma dinâmica do lado humano. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram. Verso 19. Compare também com Êxodo, onde o tema dominante é Deus, endurecendo o coração de Faraó, mas Faraó cooperando totalmente com o endurecimento do seu próprio coração. Interessante esse aspecto que nós temos de Deus agindo e o homem também agindo. Deus, na sua soberania, faz os seus e cumpre os seus propósitos, mas o homem, na sua responsabilidade, é responsável pelos seus atos. Deus não vilipendia a natureza humana da sua vontade e nem os controla como se fossem robôs, se tornando assim agente do mal. Não. O homem, ao agir livremente, dá vazão ao pecado. É muito importante essa comparação aqui, Romanos 1, 24 a 31, com esse aspecto que nós estamos vendo aqui no verso 19 desse capítulo. Deus havia quebrado esse ciclo da morte ao dar a esses gentios uma compreensão do seu Filho e sua obra em favor deles. Parte do que eles aprenderam quando conheceram Jesus foi que pertencer a Cristo envolve repudiar a velha vida e adotar uma nova vida. A imagem é de tirar as roupas gastas e vestir roupas novas. Versos 22 ao 24. Do lado divino e por iniciativa do próprio Deus, nós somos recriados à imagem de Cristo, feitos vivos com Ele mesmo, enquanto estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Colossenses 10, ou Colossenses, que nós vamos ver versos
10, 14 a 16. Do lado humano, nós respondemos à graça de Deus e nos apoderamos dessa nova vida para torná-la nossa. Enquanto a antiga forma de existência de Adão estava sujeita à corrupção, a nova existência em Cristo é continuamente renovada. Enquanto a antiga vida era dominada pela cobiça, a nova vida é caracterizada pela retidão e pela santidade. Enquanto a antiga vida era uma vida de mentiras e enganos, a nova vida tomou posse da verdade. Vemos assim juntas em união a graça e a responsabilidade humana. A graça porque é Deus soberanamente quem escolhe e faz acontecer, e a responsabilidade humana entra porque somos responsáveis pelas nossas escolhas e colheremos justamente aquilo que plantarmos. Paulo descreveu 6 maneiras concretas pelas quais a dinâmica do despir e vestir deve ocorrer na comunidade cristã. Deixar de mentir para dizer a verdade, controlar a ira para não pecar. O melhor a se fazer nesse caso é dar um tempinho para que a ira se apazigue, antes que cada um dê lugar ao diabo. Uma vez que a união prática entre os crentes demonstra o poder reconciliador de Deus, sua interrupção é especialmente valorizada pelo condenado, mas ainda desafiador diabo. Deixar de roubar e passar a trabalhar fazendo o que é certo, fazendo o bom. Assim, se alguém antes furtava e enganava, não deve mais fazê-lo. Antes, trabalhar com suas próprias mãos para que Deus o abençoe e ainda assim fará o suficiente para ajudar os necessitados. Usar as palavras apenas para edificação. Nenhuma palavra torpe deve sair da boca dos crentes. Mas antes, apenas a que fosse útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que Deus conceda graça aos que a ouvem, isto é, devemos tomar cuidado pelo uso destrutivo da palavra, verso 29. Que o Espírito Santo, no grego neutro quanto ao gênero, possa entristecer-se é um sinal notável de sua identidade como um ser pessoal em vez de uma força impessoal. Fica claro que essa era uma ideia nova para os escritores do Novo Testamento pela citação que Paulo faz do profeta Isaías, no capítulo 63, verso 10. Afastar a amargura para andar em amor. Isso envolveria toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. E sexto, afastar a impudicícia e agradecer pelos dons de Deus. Em cada caso, Paulo mostrou uma sanção ou razão para a mudança do velho para o novo. Em alguns casos, ele forneceu considerações sociais, em outras, considerações teológicas. Espera-se que os crentes concedam aos outros o mesmo perdão e amor que Deus concedeu a eles em Cristo Jesus. A lógica é semelhante à do Pentateuco. Os israelitas, tirados da escravidão e do cativeiro do Egito, teriam consideração especial pelos estrangeiros, pelos escravos e despossuídos em seu meio. Essa lógica ética e redentora também se encontra no cerne do novo mandamento de Jesus. Assim como eu vos amei, também vós deveis amar uns aos outros. Efésios 4:1 começa: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Esse é o primeiro verso, e o verso de número 32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Como o tema central desse capítulo girou em torno da unidade, e ela envolve relacionamentos entre pessoas, é natural que sejamos alertados e cobrados no sentido de desenvolvermos a benignidade, a sermos compassivos e andarmos em perdão, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Amanhã estaremos aqui vendo um importante capítulo sobre Cristo e a sua igreja, o marido e a comparação. Cristo, a igreja, marido e mulher. Muito importante essa comparação, esse estudo no capítulo 5 de Efésios 5. Não perca amanhã, Efésios 5, 22 a 33, nós estaremos vendo Cristo e a igreja e o marido e a mulher. Deus abençoe o seu dia, fiquem com Deus. Inscreva-se em nosso canal, inscreva-se, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like ajudando o canal, parte escrita jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual semeadores.com.br, nossa
é nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Acessem lá e entrem em contato conosco. Nós estamos ali na QNA 30, lote 7, no centro, em Taguatinga Norte. Deus abençoe a cada um de vocês. E como dissemos sempre, né? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.